Bom, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui mais uma vez, mais uma semana juntamente com vocês, prontos aqui para introduzir mais uma lição, Estamos mais uma semana aí, juntamente, para que darmos esse suporte aqui juntamente, eu e a professora, para ajudar aqui nas nossas lições da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 6, maravilhosa, Lição maravilhosa, eu sei que essas lições estão sendo bênçãos, professor? Sim. A paz do Senhor para todos. Então, pode ir. Hoje o tema da lição é a lei, a carne e o espírito. Então nós vamos estar tratando a respeito de 3 princípios aí, a respeito da lei, da carne e do espírito. Então olha só que importante essa lição de número 6, aonde nós vamos falar a respeito de 3 princípios aí que, vamos dizer aí, que é bem propício, Bem propício para o nosso tema. Pode dar a introdução aí para nós começarmos aí a nossa aula. O texto áureo é em Romanos 7, versículo 25. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Verdade prática. A luta entre a carne e o espírito é uma realidade na vida de todo crente, mas a dependência da graça de Deus fará com que tenhamos uma vida vitoriosa. Então, maravilhosa, Romanos capítulo 7, verso de número 25, onde nós lemos aqui o textual. E a verdade prática, como foi lida aqui, é a dependência da graça de Deus. Então, nós somos dependentes dessa graça. Outrora, vivíamos, vamos dizer assim, não nós, que somos daqui da outra parte aqui, vamos dizer assim, não vivíamos embaixo da mesma lei que regia o povo de Israel, assim como o povo que vivia naquela época. Não vivia embaixo da mesma lei que regia o povo. Mas a dependência deles eram da lei. Eles eram dependentes da lei. Só que a graça ela veio para que o homem se tornasse agora não mais dependente aqui, dependente aqui dessa lei, mas dependente agora da graça de Deus, que é ela que nos leva aí à vida eterna. Pode continuar, professora. Leitura bíblica em classe. Romanos 7, do 1 ao 15. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? Porque a mulher que está sujeita ao seu marido, enquanto ele viver, está lhe ligado pela lei. Mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera, se for do outro marido, mas morto o marido, livre está da lei. E assim não será adúltera se for do outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais doutro daquele que ressuscitou de entre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que não são pela lei, operavam em nossos membros, para que darem fruto para a morte. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo que em estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito, e não na velhice da letra. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência, porquanto, sem a lei, estava morto o pecado.
E eu, algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado, e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei que me era para a morte, porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Assim a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Logo, tornou-se-me o bom em morte, de modo nenhum, mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que, pelo mandamento, o pecado se fizesse excessivamente maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço, não o aprovo. Pois o que eu quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. Interessante, né? Maravilha essa exposição aqui do apóstolo Paulo a respeito aqui da lei, né? Olha só que coisa interessante, né? Nós vamos compreender aqui. Paulo fala aqui no primeiro versículo. Então, o primeiro versículo aqui de abertura aqui desse capítulo 7, Paulo fala assim, ó: não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei. Então, olha só o artigo definido. Então, aqui esse artigo definido, ele estava dando ênfase porque Paulo estava falando especificamente aqui, diretamente sobre a lei de Moisés. Então, esse artigo definido aqui, a lei, né, que né, dá o sentido à lei aqui, ele estava falando diretamente sobre a lei de Moisés. Então, ele estava falando diretamente, especificamente com aqueles que conheciam a lei, que eram, vamos dizer assim, viviam embaixo da lei, que conheciam bem o significado da lei. Então, ele não estava falando diretamente com gentios. Então, o que Paulo estava tratando aqui não era diretamente com gentios, ele estava tratando aqui diretamente daqueles que conheciam a lei, que viviam sobre a lei. Então, vamos dizer assim, basicamente aqui o que nós vamos compreender aqui é uma conversa que Paulo estava tendo ou estava falando, né, dizendo aqui a respeito àqueles que conheciam a lei, os próprios judeus, né, que estavam ali em Roma. Então essa era o que nós devemos compreender aqui, basicamente é isso. Paulo estava diretamente tratando com os judeus aqui que estavam ali na igreja de Roma. Então, porque ele fala aos que sabem a lei, diretamente a lei de Moisés, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Então, olha só a pergunta: que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? Então, ele pergunta, ele faz essa exclamação aqui, né? Essa interrogação aqui, no caso. Ele interroga, viu? Que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? Então ele queria saber se para eles a lei ela tinha domínio diretamente no homem todo o tempo que ele estava vivo. Será que a lei ela tem o domínio total sobre o homem? Ou será que o homem ele tem alguma, vamos dizer assim, é maleável a lei? Porque no meu ponto de vista, a lei ela só tem valor, a lei ela só tem peso quando você transgride a lei, né? Então a lei aqui no sentido de que Paulo estava falando, lógico que nós vivemos sobre várias leis, né? Mas quando nós andamos conforme a lei, conforme toda a lei nos manda, a lei não tem peso sobre nós. Então a lei só vai ter peso sobre a tua vida quando você transgride ela. Se você não transgredir a lei, ela vai existir, mas você não vai ser punido, não vai precisar recorrer a essa lei. Se você andar conforme, né, a lei manda, você não vai precisar. Lá no livro de Gênesis, no capítulo, onde nós lemos na aula passada, no capítulo 3, aonde o próprio Jesus, no capítulo 2, aonde o próprio Deus trata com Adão e Eva ali,
a respeito, né, a respeito ali de ele não comer, olha, tá aqui tal, esse fruto, essa árvore, essa aqui, essa tal, ó, dessa aqui você pode comer. Deus não proibiu que o homem comesse das árvores que estavam no jardim. Até, eu acredito que até a árvore da ciência, a árvore da vida, eu acredito que o homem pode, no meu pensamento, não estou afirmando, porque a Bíblia não fala isso, mas no meu ver, ele pode até ter chegado até comer do fruto da árvore da vida, porque ele tinha a vida em si, ele tinha a vida, ele não tinha transgredido, mas Deus pega e fala para ele, olha, dessa especificamente aqui não coma, porque do dia que você comer dessa árvore aqui, certamente você morrerá. Então essa foi a lei que Deus colocou ali, uma lei moral, né? Uma lei moral, porque estava na consciência, Deus colocou aquilo na consciência, Deus não escreveu, Deus não deixou escrito, Deus colocou na consciência do homem, olha, não faça, porque isso é uma questão de consciência, isso é uma questão de princípios, você foi criado embaixo de princípios, então não faça, porque o dia que você fizer, certamente você morrerá. Se você andar da forma que a lei pede, da forma que a lei estabelece para você, você não tem peso nenhum, né? Ela não tem peso nenhum sobre a tua vida. Mas o dia que você transgredir a lei, aí ela vai te cobrar. Então olha só que coisa interessante. Vamos lá. Esse capítulo, então ele fala sobre a libertação da lei. Com certeza, vamos dizer assim, que a lei ela se tornou para o povo de Israel naquele momento, né? A lei ali se tornou um peso, se tornou algo condenatório, se tornou, vamos dizer, eu vou colocar aqui vou colocar aqui um jargão, uma forma aqui que vai parecer um pouco assim, que não dá um pouco de sentido, mas no meu ponto de vista tem um sentido. Ela se tornou uma prisão. Então a lei que foi estabelecida ao povo, ela se tornou uma prisão, porque o povo estava aprisionado sobre a lei. Era como se você colocasse aguilhão nos braços, nas pernas, e o povo tinha que viver embaixo dessa lei, querendo ou não. Lição passada, ela tem até um trecho que fala assim: na mente dos legalistas, somente a lei de Moisés era o instrumento adequado para agradar a Deus. Olha só, professora, porque isso era uma verdade. Você vê que já no Novo Testamento, né, da passagem do Antigo já para o Novo Testamento, você vê Jesus tratar de uma forma mais especial, ou de uma forma mais dura, vamos dizer assim, uma forma mais dura, com os escribas e os fariseus. Por quê? Porque esses escribas e fariseus, eles eram os detentores da lei, eram aqueles que ditavam a lei, traduziam a lei para o povo e, vamos dizer assim, e botava ela em prática, né? E fazia com que o povo respeitasse. Então Jesus coloca assim de uma forma mais dura para eles, cobrando aquilo que eles deveriam fazer. Por quê? Porque eles colocavam a lei para eles, mas eles colocavam de uma forma que para eles parecia um peso. Porque nem eles mesmos que eram os cumpridores da lei, eles mesmos não conseguiam cumprir a lei de uma forma totalitária. Eles, vamos dizer assim, implantavam ou mandavam que o povo colocasse, cumprisse a lei, só que eles mesmos não cumpriam. Eles pecavam, erravam e queria que o povo vivesse 100% embaixo da lei, mas eles não viviam. Então era algo assim, vamos dizer assim, grotesco. Olha só uma definição para a gente, né, dar continuidade aqui, porque ela fala um pouco de costume. Essa lição ela vai tratar um pouco também, ela vai falar da carne, da carne, né, do espírito e da lei. Ela vai falar da lei, da carne e do espírito numa sequência melhor, né? Que está aqui, a lei, a carne e o espírito. Mas olha só, nós entramos, lógico, na lei, porque a lei ela é o princípio, né? Ela é o princípio para a gente entender aqui o costume judaico. Então olha só, a função da lei.
compreendemos que a posição do homem diante de Deus é a de um pecador. Então isso tem que ficar claro. Para a gente poder conseguir entender o significado da lei, em nós temos que entender que nós somos transgressores. Nós, querendo ou não, cumprindo ou não, obedecendo ou não a Deus, nós somos transgressores. Por quê? Porque o homem, o representante legal do homem é Adão. Adão, ele é a imagem do homem do princípio. O primeiro homem, ele é a imagem do primeiro homem. Ele é o primeiro homem que pecou. Então nós temos que ter conhecimento disso, que o homem é pecador. Então esse é o principal quesito, saber que nós somos transgressores da lei. Agora, consideremos porque Deus estabeleceu a lei. Uma vez compreendida a lei, seremos capazes de compreender a obra de Deus. Então, nós só vamos conseguir compreender aquilo que Deus tem, aquilo que Deus fez, ou aquilo que Deus criou desde o princípio, ao ponto que nós conseguimos entender o objetivo de tudo. Por quê? Porque o objetivo de tudo não é simplesmente a lei. Deus não queria colocar a lei já num primeiro princípio. Se você abre para nós em 2 Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 1. Abre aí para nós. Capítulo 1, verso de número 9 e 10. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 9 e 10. Que nos salvou. Isso, vai lá. Que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dado em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos, e que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Então, olha só, o principal propósito de Deus aqui não era a lei. Se você for analisar bem o texto aqui, você vai ver que Deus nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito, a graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Então, antes de todas as coisas, a graça ela já era o principal propósito de Deus para nós. Então a graça, ela sempre foi esse propósito para nós. Aí você vê lá, aí se você comparando com Gênesis no capítulo 1, 2 e 3, você vai ver, antes de entrar no capítulo 3, você vai ver quando Deus começa a criar todas as coisas. Quando Deus começa a criar todas as coisas ali, você vai ver a forma que Deus coloca, do formato que Deus, a verbalização que Deus fala, como Deus se expressa ali, né? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ouviu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, e era muito bom. Então aí você vai ver ali, que o que Deus criou ali no princípio ali foi a graça, foi tudo com a sua graça. Por quê? Porque tudo foi maravilhoso, tudo estava lindo. Então tudo que Deus estava criando ali era lindo, era maravilhoso. Só que aí o homem, vamos dizer assim, transgrediu essa lei. Deus sempre soube da condição do homem, mas o homem conhece sua própria condição. Então é uma pergunta. Deus ele sempre nos conheceu. Antes, a Bíblia fala que antes que houvesse dia, eu sou. Então quer dizer, antes mesmo de nós nos conhecermos, de nós existirmos, Deus ele já sabia, ele já nos conhecia. Mas e nós? Será que nós nos conhecemos? Será que nós sabemos? Posto que o pecado foi manifestado diante de Deus, ele também deve ter sido sentido na consciência do homem. Todavia, a consciência do homem está
apercebido do pecado? Infelizmente não, porquanto o homem não percebe o pecado, precisamos do operar da lei. Então a necessidade da operação da lei foi porque o homem não conseguiu compreender ou conseguiu precisar, né, a sua falha ou o seu erro. Então o homem errou e não conseguia precisar ali o seu erro. Pode continuar. Na introdução, fala assim: na lição de hoje, estudaremos o papel do cristão em relação à lei, à carne e o espírito. E aí ele coloca aqui uma pergunta: como devemos nos comparar diante da lei? Como explicar que mesmo depois de já termos recebido a graça de Deus, passamos por conflitos espirituais internos? O que isso significa? Olha, vamos dizer assim, né? Se você for fazer uma análise, de tudo a respeito de, vamos dizer assim, né? Por que o ser humano, qual que é a necessidade do ser humano conhecer a lei e a graça? Só através da lei você conhece o que é errado e certo. A lei, ela abre os olhos, né? O próprio apóstolo Paulo, em Romanos, né? Até no capítulo 8 mesmo, no capítulo passado, do 6, no 5, no 6, nós falamos a respeito disso. O abrir dos olhos do ser humano foi através da lei. Então você vai ver que os olhos do ser humano ele foi aberto através de quando ele passou a conhecer a lei. Olha só que interessante, né? Que nem nós estávamos falando a respeito. O homem ele só foi começar a ser cobrado, pelos seus erros, né? Vamos dizer assim, não moralmente, porque a lei ela é moral, né? Ela é moral, ela é civil e ela é cerimonial, né, na questão do povo judeu. Só que a nossa lei ela é um pouco diferente. Ela tem princípios diferentes, tem doutrina, dogmas, preceitos, né? Então a nossa lei ela está um pouco diferenciada. Mas a lei dos judeus ela tinha esse princípio de lei. Ela tinha a lei civil, né? Tinha a lei cerimonial e tinha, vamos dizer assim, a lei moral. Então, o homem passa a conhecer a lei moral ao ponto que aquilo começa a ser aberto os seus olhos, a lei civil, né? A lei moral ele conhecia, ele sabia que não podia fazer, que era um erro. Então o homem só conhece a lei civil ao ponto que ela abre os seus olhos para que ele não podia. Porque olha só que interessante, o homem vivia nu, isso é um fato, né? Isso é um fato. Hoje, se você andar nu pela rua, você vai preso, né? A não ser que seja em alguns lugares que praia de nudismo e tal, mas se vamos dizer assim, que é uma falta de vergonha, né? Vamos dizer assim, hoje, mas naquela época não. O homem vivia nu. E isso era normal, e isso era natural. A lei moral, ela não, vamos dizer assim, não dava vazão para que o homem visse aquilo como uma imoralidade, como um ato de, vamos dizer assim, sexual, um ato de sexualidade. O homem não olhava para aquilo como uma sexualidade, o homem olhava aquilo como algo natural. Aí o que acontece? Quando a lei ela abre, ou quando o homem peca, aí automaticamente ele faz juízo de valor. Aí entra o juízo de valor, ele começa a compreender que tudo aquilo que ele fazia, ou ele olhar para o seu próprio sexo, era uma imoralidade. Aí o que acontece? Automaticamente ele se esconde, porque aquilo se tornou vergonhoso. Então olha só que interessante aqui, né? O homem começa a conhecer o que é certo, o que é errado, diante da lei moral. Só que a questão social, a questão de abrangimento social, ela começa a ter peso quando a lei civil ou as leis, né, que Deus implanta, abre os olhos do homem para essas questões. Então é somente nessa questão que o homem, né, começa a entender o que era a lei nesse sentido. Pode continuar. Aqui ele dá, para explicar melhor, ele coloca a metáfora do casamento. Isso, é interessante essa metáfora. E o apóstolo Paulo mostra que o homem algum
pode ser salvo pela lei, até mesmo aqueles que guardam com zelo e devoção. Aqueles que já possuem uma nova natureza também não serão guardados do pecado por observarem a lei. A insistência de Paulo, que se estende desde o capítulo 6, com respeito à função da lei, agora o conduz a usar o casamento como uma analogia que contrasta o viver através dos preceitos da lei e a nova vida em Cristo. Paulo usou o casamento para mostrar o nosso relacionamento com a lei. Olha só que interessante, professora. Vamos dizer assim, por que Paulo... Vamos dizer que Paulo ele não estava... Se você for analisar o texto, pode analisar bem, né? Eu até aconselho os irmãos que estão assistindo, que vão fazer uma análise sintática do texto, fazer uma análise bem, bem profunda. Porque você vai ver aqui, ó, olha só o que Paulo fala no versículo... Vamos ler o versículo 1 e o versículo 2 aqui de Romanos 7. Ele fala assim, ó, não sabeis vós que, vós irmãos, pois que falam aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? Então, olha só, aí no versículo 2 ele fala assim, ó, porque a mulher que está sujeita ao marido, olha só que interessante. Ele usa aqui uma palavra sujeição. Sujeição não é estar debaixo de autoridade do seu marido. A sujeição daquela época era estar debaixo da autoridade do marido. Então aqui era uma questão de princípios, de costumes daquele povo. Então você está, tanto que as outras mulheres... Lógico, Paulo ele estava falando com pessoas aqui que conhecia a lei de Moisés. Só que se você for fazer vamos dizer assim, se você for pegar a história daquela época, você vai ver que as mulheres romanas e as mulheres gregas, elas não viviam na mesma sujeição que as mulheres, né, que as mulheres hebreias. Vamos dizer assim, existia essa sujeição, tanto que até mesmo, depois nós vamos ler, né, em Mateus, no capítulo 25, que fala a respeito do casamento, mas aqui para ficar um pouquinho claro, para nós podermos entrar, você vai ver que Paulo está falando aqui a respeito de um costume judaico, né, que a mulher ela ficava embaixo de sujeição, ela era sujeita ao seu marido. Todo o tempo foi assim? Não. Não foi todo o tempo assim, mas a mulher ela não tinha voz ativa, ela não podia se sobressair à frente do seu esposo. Aí nós vamos entrar na analogia aqui do que Paulo está falando. Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está ligado pela lei. Mas morto o marido está livre da lei do marido. Então olha só, para quem vai estudar, que nem eu falei, analisar, veja bem. Paulo está falando aqui a respeito de um costume judaico, de um costume daquela época. Lei, sujeição, que era costume deles, né, que a mulher era sujeita ao marido, ela só poderia se casar novamente se o marido morresse, ou ela só poderia se casar se o marido a repudiasse e desse uma carta de repúdio para ela. Então isso tem que ficar bem claro. Então o que Paulo estava falando aqui é a respeito disso. A mulher era sujeita ao marido. Ela tinha que estar sujeita ao seu marido. Ela estava embaixo da autoridade do marido. E para ela se livrar dessa lei, dessa autoridade, mesmo que o marido fosse ruim, mesmo que o marido não, vamos dizer assim, né, fosse aquele marido ruim para ela e tal, mas ela estava debaixo de autoridade. Você vai ler alguma coisa? Ela estava debaixo de autoridade. Pode ir. Mas aí o que acontece? Aqui você vai ver que Paulo fala que dá esse exemplo aqui para tratar de um outro assunto. Não que Paulo está falando a respeito especificamente do casamento, não, ele está dando uma analogia. Por quê? Porque a mulher ela estava debaixo de autoridade. Mas para ela se livrar dessa lei, né, para ela se livrar dessa lei, o marido tinha que morrer. Aí morto o marido está livre da lei do marido. Então, olha só, ele fala da lei de Deus, da lei do casamento? Não, da lei do marido. Por quê? Porque ele não está falando aqui da lei de Deus ou da lei, né, do casamento. Não, ele está falando especificamente da lei do marido, porque ela estava sob servidão. Né? Pode ler.
Então, olha só, aí, ó, mais no versículo 3 para nós dar continuidade, né, aí a gente vai lá no Mateus capítulo 25, para nós ver a respeito do casamento ali. Ele fala assim, ó, de sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for do outro marido. Mas, morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for do outro marido. Então isso tem que ficar bem claro. Então Paulo ele pegou esse exemplo aqui do casamento judaico para dizer também que o povo de Israel, ou aquele povo, né, que aqui no caso, né, que ele estava falando com israelitas, não com romanos, né, que estava sujeito ainda à lei. Então isso também tem que ficar bem claro. Por quê? Paulo ele fala a respeito disso não para os gentios, porque os gentios eles não viviam embaixo da lei de Moisés. Os gentios eles não tinham esse costume, né? Eles não tinham esse mesmo costume da obediência à lei ao ponto cego, né? Eles não conheciam a lei de Moisés como os judeus conheciam. Então aí Paulo dá ele faz essa analogia para dizer o que estava acontecendo aqui, que o povo judeu ainda que estava vivendo nessa igreja, eles estavam se sujeitando, estavam embaixo de sujeição da lei de Moisés, se sujeitando ainda, vamos dizer assim, querendo cumprir a lei moral, a lei civil e a lei cerimonial, sendo que Jesus já tinha morrido. Então, vamos lá, Mateus capítulo 25. Abre para nós Mateus capítulo... Que é Levítico. Fala Uhum. Pode ir. Aí enquanto você vai lendo aí, enquanto você vai achando aí, eu vou ler aqui algo importante aqui, ó. O que é a lei? A lei nada mais é do que a exigência de Deus para que o homem trabalhe para ele. Em Romanos, Efésios e Gálatas, o apóstolo Paulo mostra repetidamente que o homem é salvo pela graça. Então esse é outro ponto importante, né? Não pela lei, em outras palavras, o homem é salvo porque Deus faz para o homem, não porque o homem trabalha para Deus. Não é uma questão de sermos algo diante de Deus ou de fazermos algo para Deus, mas do próprio Deus, né, vir a se manifestar ou a fazer algo por nós. Então a necessidade de nós conhecermos a respeito disso é saber que a questão da lei aqui, ela não te isenta, de você vamos dizer assim, você obedecer piamente à lei de Moisés ou cumprir todos os mandamentos ou fazer todas as coisas pensando que isso vai te levar a ser 100% diante de Deus. Mas não é somente isso. Nós temos que ter a consciência de que foi Cristo que fez por nós e não nós que... A gente pode fazer o que for, mas mesmo assim a gente não vai conseguir pagar isso que Jesus fez por nós. Pode ler. Sobre o versículo 1 e 2. Aqui em Levítico capítulo 20, no versículo 10, fala assim: também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. Eles eram apedrejados. Então, aí você vai ver que, vamos dizer assim, né, a questão aqui era um pouco de interpretação também. A lei ela é interpretativa, né? A lei ela é interpretativa, não os mandamentos de Deus. Os mandamentos de Deus é algo que é Deus que nos deu, mas a lei ela tem questões interpretativas. Então você consegue interpretar de forma correta a lei. A lei ela naquela época, o homem, se ele cometesse adultério, tanto a mulher como o homem, os dois eram apedrejados. Só que você vai ver que o povo, com a sua, vamos dizer assim, com o seu pecado, com a sua falta de compreensão da lei de Deus, eles interpretam a lei de uma forma a dar vamos dizer assim, dar a primazia ao homem. Tanto que até o casamento, né, vamos dizer assim, você ter várias mulheres, que é a bigamia, né, a bigamia, né, ele não era aceito por Deus. Deus ele não permitia que o homem fosse bígamo.
que o homem tivesse mais mulheres, mais do que uma mulher. Deus ele nunca permitiu, mas por causa do adultério ou do pecado, por causa da dureza de coração, até que Deus fala para o próprio povo de Israel, né, para Moisés, né, em Êxodo ali, que ele fala que por causa da dureza do coração ele permitia, né, tal, e aí o que acontece? Deus permite que isso aconteça, mas Deus nunca foi a favor disso. Aí o que acontece? Aqui você vai ver que quando os homens... Aqui, né, na mulher adúltera. Isso, na mulher adúltera. Quando... João 8. Pode ler. Aí eu já comento. E na lei nos mandou Moisés que a tais sejam apedrejados. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando-o para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, se escrevia com o dedo na terra. E como insistiam, perguntaram-lhe. Endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. No versículo 10. Endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém, mas o que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Aí você vai ver a questão. Então aí você vê que é a questão de interpretação da correta forma da lei. Porque lá, Levíticos capítulo 20, ele vai falar a respeito disso. Ele vai falar a respeito de que se dos dois, tanto um como o outro, se pecasse, certamente os dois eram apedrejados. Por quê? Porque eles adulteraram. Só que eles estavam interpretando de forma errada e estavam... eles levaram ali, já no Novo Testamento, eles levam ali a mulher e não levam o homem. Então, quer dizer, eles não levaram os dois que pecaram, eles levaram só um. Aí Jesus, como conhecia bem a lei, e vamos dizer assim, ele era a própria lei. Ele conhecia, ele era a própria lei e ela também era a graça. Ele também era a graça. E a graça estava ali para poder perdoar. Aí o que acontece? Eles levam e pedem para Jesus condenar a mulher no ato. Falou assim, ó, ela foi pega no ato de adultério. Ó, segundo a lei de Moisés, ela tem que morrer. Jesus pegou, não questionou a respeito da lei, porque Jesus conhecia bem a lei. Ele pega e fala, tudo bem, vocês querem apedrejar? Nas minhas palavras, né, consubstanciando nas minhas palavras, tudo bem, vocês querem apedrejar? Eu permito que vocês apedrejem. Só que eu vou me abaixar aqui e eu não quero ver. Eu não quero nem ver o que vocês vão fazer. Mas se vocês não tiver pecado, ou se vocês não tiver nada do que te acusem, se vocês forem santos, se vocês forem perfeitos, se vocês cumpriram toda a lei, se vocês estão embaixo da lei de uma forma perfeita, apedrejem ela. Eu não vou nem olhar, eu vou ficar aqui. Quando vocês terminarem, eu levanto para me ver. Nas minhas palavras, né? Aí Jesus se abaixou e quando ele foi ver não tinha ninguém. Aí a mulher, Senhor, e aí, o que o senhor vai fazer? Jesus falou, ninguém te apedrejou? Não, vamos dizer assim, no pensamento dela, Senhor, o senhor pensava, achava que eles iam me, né? O senhor estava esperando eles me apedrejar mesmo? Mas Jesus sabia, né? Vamos dizer assim, eu falando em minhas palavras. Mas Jesus falou assim, vai mulher, vai. Se eles não te condenam, quem sou eu? Né? Eu também não vou te condenar. Mesmo eu sendo, né, eu sendo a lei, mas eu também sou a graça. Então vai, mulher. Só que tem uma coisa, viu? Não peques mais. Não peques mais porque isso é passivo de culpa. Né? Você foi perdoado e você comete novamente, isso é passivo de culpa. Então aí você está querendo ser condenado pela lei. Então Jesus ele te perdoou, só que ele não te dá vazão para você continuar errando. Mas nós estamos embaixo da graça. Então nós, vamos dizer assim, não temos aqui vazão aqui com a lei. Lógico, temos as nossas leis. Mas a lei de Moisés para nós vamos dizer assim, exemplos, né, que nós devemos compreender. Não automaticamente seguir as leis, né? Até porque as leis são divididas em 3. Então a lei cerimonial ela não tem valor nenhum para nós mais. Para entender muitas das vezes o que Paulo fala na sua carta,
seria bom conhecer bem o costume, né, o costume judaico, para entender o porquê que ele cita o casamento, quando a mulher ela é deixada pelo marido, se ela pode se casar ou não, a lei, né, do adultério, a lei sobre o casamento, a lei daquela que espera o noivo. Então, para entender tudo isso, precisa entender e conhecer um pouco do costume judaico. Aí fica bem mais claro e mais fácil de entender quando a gente conhece um pouco o costume. E, professor, eu acho que aqui o tópico 2 aqui, a gente já... Acho que já foi bem explicado, né? Sim. Deixa eu dar uma lidinha rápida, porque eu acho que explicou, já ficou bem explicado, né? Então, para não repetir as mesmas coisas, né? Porque eu acho que já está bem explicado tudo a respeito da lei aqui, que ele vai voltar Sim. aqui a respeito de algumas coisas da lei. Mas dar uma lida aqui rápida, só para nós já entrarmos aqui. De volta ao paraíso, ele fala sobre a queda que levou todos os homens a caírem com ele. Né? Isso que ele fala aqui. Ele caiu, todos caíram juntos. Porque essa volta ao paraíso, vamos dizer assim, que é você relembrar lá, voltar lá atrás do que foi que aconteceu. Por quê? Porque o homem caiu, não caiu fora, ele caiu dentro do paraíso. Então ele era perfeito. Né? O homem era perfeito, mas ele caiu ali dentro. A lembrança do Sinai. A lembrança do Sinai é voltar às leis. Né? Voltar aí a tudo que Deus deu ali no Monte Sinai. Olha só, abre comigo aqui. Êxodo capítulo 5, né? Deuteronômio capítulo 5. Aí a gente já vai para as conclusões finais. Que eu acho que já... Êxodo capítulo 5, verso de número 7. Não terás outros deuses diante de mim? Não, é assim, ele fala assim, ó. Né, o versículo 5. 4. Vamos ler o 4, ó. Lê o 4 para mim. Cara a cara, o Senhor falou conosco no monte. Isso. Cara a cara, o Senhor falou conosco no monte. Cara a cara, o Senhor falou conosco no monte, do meio do fogo. Naquele tempo eu estava em pé entre o Senhor e vós, para vos notificar a palavra do Senhor. Porque temestes o fogo e não subistes ao monte, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima do céu, nem embaixo da terra, nem nas águas, nem debaixo das águas, debaixo da terra. Olha só, aí você, voltando aqui, né, que ele fala assim, a lembrança do Sinai, né, olha só, aí voltando aqui, Paulo ele está falando a respeito ele tá falando a respeito das leis, né? Ele está falando a respeito do povo de Israel, do povo judeu ali, que, vamos dizer assim, que vivia embaixo da lei. Só que aí você vai ver, você voltando aqui nos 10 mandamentos, você vai ver que dentro desses mandamentos, ele tem todos os princípios que você precisa para você compreender. Porque Deus fala assim, ó, não terás outros deuses além de mim. Então, quer dizer, esse é um princípio de adoração a Deus. Né? É um princípio de adoração a Deus que nós precisamos conhecer. Que o povo de Israel, né, vamos dizer assim, teve ali de adoração a Deus. Então, esse é o primeiro princípio de amar a Deus, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, ter somente Deus como seu Deus. Aí ele vai falando, não farás para ti imagem de escultura e tal. Só que aí ele vem aqui, ó, não tomar o nome de Deus e tal. Aí depois ele fala assim, honrar, tem o 7º dia, né, que é o sábado tal, que era o dia específico para Israel, né? Aí ele fala, honra o teu pai e tua mãe, que era um princípio familiar, né? Que era um princípio familiar que você tinha que honrar a seu progenitor ou sua progenitora, né? Não matarás, que era um princípio da civil, que era um princípio da lei civil, né? Você vê, ó, as leis, né, morais, né, de que eles sabiam, a consciência deles sabia que Deus era o único Deus, né? Desde lá do princípio, que o próprio Adão ele conhecia a Deus, ele teve ali esse conhecimento que Deus era o seu Deus. Então essa lei moral de conhecer a Deus e ter somente Deus como seu Deus, ele já tinha. Aí você não matarás.
né? Não matarás, que era uma lei civil. Não adulterarás, que já entra aqui, para que ele estava falando a respeito do casamento, né? Que o adultério ele gera morte, também entra na lei civil. Não furtarás, que não roubar, né? Não tirar nada dos outros. Não dirás falso testemunho, levantar-se contra o teu próximo, né? Falar mal do seu irmão, falar contra a vida do teu irmão, e não cobiçarás a mulher do teu próximo. Então você vai ver que essas leis ela dá todo o princípio aí para que Israel se tornasse, né, para que o povo de Israel se tornasse uma nação. Então, dentro das leis morais, das leis civis, das leis cerimoniais. Mas o povo caiu. Mas mesmo assim o povo continuou errando. Mesmo tendo esse conjunto de leis, né, o povo de Israel continuou errando. 3 aqui. Só quero enfatizar aqui como descendência de Adão e como filhos de Deus. Como filhos e descendência de Adão, estamos debaixo do pecado, na ruína. Pecado, morte, separação de Deus. Desobediência, punição e lei. Como filhos de Deus, recebemos a salvação, justiça, vida eterna, o relacionamento com Deus, obediência, libertação e graça. É isso que deixa bem claro aqui quando ele coloca as lembranças do Sinai, mostrando que como os filhos de Adão, filhos do pecado, e como filhos de Deus. É uma grande diferença de um para outro. Com certeza. É que vamos dizer assim, né? Em Adão, nós somos pecadores. Mas em Cristo, somos nova criatura. Se tornamos nova criatura quando nós reconhecemos o sacrifício. Não só reconhecer, mas aceitar o sacrifício e obedecer a ele. Então, como filhos de Deus, né, nós reconhecemos esse ato que o próprio Cristo fez por nós. Agora aqui no subtópico 2, que ele fala a malignidade da carne, que eu vou ler aqui em Romanos 7. Isso. Aí eu já leio aqui para nós já lermos a conclusão final. Romanos 7. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço. Mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou! Quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Assim que eu mesmo com o entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Então, Paulo ele estava falando a respeito de, vamos dizer, de conflito, né? Conflito entre a carne e o espírito. Tem um texto bíblico que ele fala assim, que a nossa luta não é contra a carne. Se eu não me engano, acho que é Tiago, né? Que ele fala que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra potestades, né, nas regiões celestiais, né? Mas olha só, se a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, é contra as potestades, e como nós vamos explicar isso? Agora olha só que interessante, o homem carnal. O homem é carnal, isso é um fato. Uma vez que o homem se tornou carnal, existe 3 coisas nele que são imutáveis, isso é um fato. Mas Deus ele tem o poder para transformar. Sim, Deus ele tem o poder para transformar, nos transformar. Deus, se ele quisesse, ele transformaria o homem num momento, num abrir e fechar de olho. Só que isso não seria justo, não seria o plano de Deus para a humanidade. Olha só, né? Então são 3 coisas que nele que são imutáveis. Primeiro, sua conduta, sua lascívia e sua vontade. Por ser carnal, o que quer que ele faça é pecado e é maligno. Ao mesmo tempo, sua lascívia interior está ativamente tentando-o, provocando-o a pecar o tempo todo. Além disso, a vontade e o desejo do homem de rejeitar a Deus.
Então, olha só, né, para me concluir, olha só que interessante. Paulo falando aí a respeito de que o que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que há em mim, a lascívia que há em mim, essa sim eu dou ouvido. Por quê? Porque eu sou um miserável, eu sou um pecador. Então, assim, o bem que eu quero, que é necessário fazer, eu não consigo. Eu tento, mas eu não consigo. Mas tudo aquilo que de pecado que é ruim, que não é benéfico para a minha vida espiritual, isso eu faço. Por quê? Porque eu sou pecador. Agora, entrando para o que Deus pode fazer e Ele não faz porque não é o tempo de fazer, é isso. Na questão de Deus, Ele não transforma. Ele não muda isso. Por quê? Porque senão Deus seria um Deus carrasco, um Deus que criou marionetes. Deus não criou marionetes, Deus criou seres humanos com desejos e vontades. Então Deus ele nos deu esse princípio dos nossos pensamentos, das nossas vontades, dos nossos desejos. Então isso é um fato. Nós temos desejos, temos vontades, temos princípios, só que nem eu digo, nisso é um fato. Deus ele transforma, mas depende do nosso querer. Porque senão seria muito fácil. Uma vez que a conduta do homem é contrária a Deus, sua concupiscência incita-o a pecar e a sua vontade é rebelde contra Deus. Não há possibilidade de o homem ter as obras da lei e ser obediente a Deus. Portanto, é impossível que o homem satisfaça a exigência de Deus por meio da justiça da lei. Então isso é maravilhoso, saber que a justiça da lei, ou todos os parâmetros da lei, ela não faz com que nós nos tornamos justos diante de Deus, mas somente a graça de Cristo. No versículo 6 fala assim: mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Maravilhoso, né? Então, saber que, vamos dizer assim, que a lei, ela abre os nossos olhos, mas ela não nos faz perfeitos. A lei, ela não nos faz perfeitos. A lei, ela pode até abrir os nossos olhos para aquilo que nós cometemos de errado. Ela, tipo assim, é um sinal, né? Ela nos dá esse sinal que nós estamos errados, mas só vamos fazer a coisa certa se nós optarmos para a salvação, para a graça, porque é a graça que nos liberta de todo pecado. Vamos lá, professora, para nós terminar? Concluindo. Aqui, a velha natureza. Não temos como lutar contra o pecado, usando a nossa força. O Espírito Santo que habita em nós ajuda-nos a vencer a velha natureza. Então, não conseguimos, né? Não temos capacidade de vencer as dificuldades, o pecado, ou a imoralidade por nós mesmos, pela nossa própria força. Mas se nós não optarmos, né? Se nós, como diz lá em Hebreu, se nós não atentarmos para essa tão grande salvação, nós perderemos, nós não conseguiremos chegar ao céu. Então, essa tão grande salvação, ou isso que Jesus fez por nós, essa maravilhosa graça que Jesus, né, fez, ou esse ato maravilhoso que Jesus fez por nós, é que nos faz alcançar a vida eterna e a salvação. Então, dá suas considerações finais. Eu vou ler só um trechinho da conclusão aqui. A resposta do crente está na compreensão de que a solução a esse conflito está em responder positivamente à nossa vida espiritual, dependendo inteiramente da graça de Deus. Maravilha. Só para estar nos ajudando aqui, né, gostaria de estar indicando aí, né, para os leitores, para os irmãos que gostam aí de ler, né, 2 livros aqui que são bases aqui da minha dissertação aqui, ou da minha, né, do nossa aula aqui, né, dissertação, mas assim, da nossa aula, né, e a gente pegou algumas bases, né, para poder estudar. Então, o livro do pastor Erinaldo de Jesus, né, que é a Bíblia como fonte histórica do direito, né, que ele fala a respeito da lei,
né, do costume, doutrina e da jurisprudência. Então, para nós conhecermos aqui sobre as leis, né, sobre todos os princípios aqui das leis, a lei de Moisés, né, as leis nossas também, lê esse livro aí que você vai